Olá, meus irmãos, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Vou aqui dar início de novo à gravação aqui do vídeo, né, dessa live para vocês do livro do profeta Oséias, né? Nós hoje vamos falar do capítulo de número 12 e 13. Eu tô um pouquinho enrolada assim por causa do celular, mas eu vou me acertar, tá bom, gente? Vamos aqui ao conhecimento que é mais importante. Então, eu vou falar sobre o capítulo de número 12 e 13, mas antes eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal, tá bom? Aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Depois que você fizer isso, você clica na mãozinha também para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do que você ouve, que você vê aqui. Que tudo que eu trago aqui é bem considerável, não é nada que venha desabonar a conduta de alguém, tá bom? Então, seja também um evangelista, acompanhe aqui o nosso estudo e no final você compartilha. Você fazendo isso, você vai estar evangelizando também. E eu gostaria muito de pedir desculpa a vocês também, que ontem eu falei para vocês que eu ia fazer a oração, não foi? Toda vez que terminasse a live eu ia dar continuidade fazendo uma oração, mas ontem não deu, tá bom, gente? Mas eu vou fazer o possível para que eu venha realizar isso hoje. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que vai dar tudo certo, não é mesmo? Até o que era para dar errado, dá certo, como se dizem todos por aí. Então vamos lá. Eu vou ler então o capítulo de número 12, depois venho com a explicação. Não vou ler todo, eu vou pular alguns versículos, mas você depois procure ler, tá bom? Procure ler todo para que você possa ter melhor entendimento. Então diz assim no versículo de número 1, né? Que Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição e faz aliança com a Assíria e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó, segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, a recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e na sua força lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou, e ali falou conosco. Sim, o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Vamos aqui no versículo de número 9, que fala assim: Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa solene. Falei aos profetas e multipliquei a visão, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade são eles em Gilgal, sacrificam bois. Os seus altares são como montões de pedras nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria. Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por profeta foi ele guardado. Efraim, muito amargosamente, provocou a sua ira. Portanto, deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor recompensará pelo seu opróbrio. Sabemos, ontem nós pesquisamos, né, conhecemos algumas palavras, e nós já sabemos que opróbrio significa vexame, né, vergonha. Então, o Senhor iria dar recompensa pelos erros cometidos pelo povo, né, por aquele povo de Efraim. Então, a história conta que, embora Abraão seja considerado o pai de Israel, foi Jacó que vieram, que foi Jacó que foi até as 12 tribos, que foi até as 12 tribos, né? Eu estou um pouco aqui, deixa eu entender melhor aqui. Embora Abraão seja considerado o pai de Israel, foi por Jacó. Tá vendo como uma palavra faz a diferença?
Às vezes nós falamos alguma coisa e se faltar uma palavra já faz a diferença, a frase já se torna uma outra coisa, por isso é preciso ter bastante atenção, né? Então foi por Jacó que vieram as 12 tribos. Assim, o novo nome que Jacó recebeu de Deus se tornou homônimo da nação. A importância desse patriarca para Israel é tão grande que sua história é retratada por Oséias desde o início. Isto é, do momento em que Jacó usou a força, a malícia e o engano para vencer e por isso sofreu duras consequências, até o momento em que em Betel suplicou, cheio de sinceridade e de lágrimas ao Altíssimo, a fim de que ele o considerasse e o abençoasse. Ali, Jacó teve um encontro com Deus e a partir de então, seu caráter, seu nome e sua vida foram transformados. Porém, a nação de Israel não seguiu o seu exemplo, pois vivia na hipocrisia. Além disso, fez de Betel, que antes era uma referência da fé genuína, um santuário de idolatria. Então, vimos aí que o povo lá de Efraim, eles cometeram muitos pecados, né? Muitos pecados e foi necessário falar com os profetas, né? E pelo ministério dos profetas foi proposto lá que o profeta entrasse e falasse, né, sobre o que eles estavam cometendo. Falar sobre a desonestidade, né, que todos eram desonestos. Então Israel buscava vantagens, assim como um comerciante fraudulento que engana e oprime em prol dos seus interesses. E que, apesar de enriquecer de maneira desonrosa, não acredita que exista iniquidade em si. Então, o orgulho da nação a faria cair e ser devastada. Israel seria tirada do conforto e da segurança para viver em tendas, como no passado, na saída do Egito. A travessia do deserto não deveria ter durado 40 anos, mas esse longo período de moradia em um local ermo foi uma consequência da murmuração do povo. Lembra dessa história, né? Então o povo murmurava muito. Então, vamos ler aqui o capítulo de número 13 para que a gente possa entender melhor ainda, tá? Então, porque no capítulo de número 13 vai falar sobre o pecado, né? O pecado e os castigos que todo o povo lá de Israel cometeu e que foi preciso passar. Então, quando Efraim falava, tremia-se, então foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e aí morreu, né? E agora multiplicaram os pecados, então os pecados foram se multiplicando, né? E da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo os seus entendimento, todas obras de artífice, dos quais dizem, homens que sacrificam, beijem os bezerros. E aí no versículo de número 6 fala assim, depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Isso é Deus falando, tá? E aí aqui no versículo de número 11 fala assim, deite um rei na minha ira e tirei-o do meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulheres de partos lhe sobrevirão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Então, aqui era Deus falando sobre todas as iniquidades, relatando tudo que eles haviam feito, né? E aí ele ainda diz mais assim, eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte, onde estão
ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo no deserto. E aí vamos aqui para a explicação. Estou olhando a hora porque eu não gosto de perder a hora, o horário da meia-noite. Eu gosto de orar com o meu bispo amado. Eu sou muito assim fiel e eu gosto de orar naquele horário certinho, o horário da viração, conforme ele ensinou, né? Eu não esqueci. Então eu gosto de orar junto com ele, porque quando nós oramos juntos, nós fortalecemos ainda mais a nossa fé, né? A gente cresce ainda mais com fé e Deus ouve os nossos clamores, tá bom? Então vamos terminar aqui para que daqui a pouco vamos orar, tá bom? Se você puder, você já entra lá, busca lá Bispo Bruno Leonardo para orar com ele também, que nós formamos assim uma grande corrente, né? Muitas pessoas orando junto, nós formamos uma grande corrente. E isso é muito bom e agrada aos olhos de Deus, tá bom? Vamos aqui continuar na explicação aqui do capítulo 12 e do capítulo 13 do livro do profeta Oséias. Então, nesse capítulo, Deus, ele continuou a relatar, né? Ele continuou relatando quanto aos pecados do povo. Então, o que a gente consegue enxergar aqui quanto a recompensa pelo seu opróbrio, né? Pelos vexames, pelas vergonhas. O que a gente consegue enxergar? Por exemplo, nós vivemos em uma sociedade ou no mundo, né? Vamos falar no mundo em geral. Nós vivemos num mundo em que há muitas novidades, muitas coisas interessantes, né? Muitas coisas que traz muita alegria, né? Muitos coloridos, muitas coisas diferentes, tem jogos, tem baladas, né? Tem muitas coisas diferentes, tem viagens para determinados lugares, né? Que trazem muitas novidades, né? E tudo isso toma o nosso tempo. Não que nós não tenhamos que ter tempo para o nosso lazer. Não, não. Nós temos que ter sim tempo para o nosso lazer, mas nós precisamos ver que nós precisamos ter tempo para Deus, né? Nós precisamos ter tempo para Ele, buscar mais em Deus. E essas coisas, os atrativos do mundo, né? As coisas diferentes que vêm acontecendo, né? Muitas novidades, muitas coisas que acontecem, tiram a nossa atenção, né? Tira a nossa atenção. Então, por isso, nós devemos, podemos, né? Nós não podemos, aliás, nós não podemos nos deixar levar, né? Por tentações atrativas, né? Porque muitas coisas, né? Que tem aí muitos atrativos diante da sociedade, diante do mundo em si. E aí a gente se deixa levar, e muitas pessoas se deixam levar e esquecem de Deus, né? Não podemos esquecer de Deus, nós temos que tirar o tempo para Ele, sempre, sempre buscar tempo para Deus, para que Ele venha nos beneficiar, nos deixar, né, sobre nós bênçãos, porque Deus sempre, Ele está sempre preparado para os seus filhos, para nos beneficiar. Por isso que eu falo que quando nós temos foco em determinada coisa, é porque nós amamos muito aquilo. Então, o foco determina o que amamos. Quando eu falei aqui assim para vocês, gente, eu estou olhando a hora porque eu tenho o horário de orar com o meu bispo amado, né, o bispo Bruno, quase que o celular cai, a câmera aqui. Então, eu tenho esse foco, o meu foco está na oração, porque eu amo eu amo orar junto com ele,
Você entende? Então, o foco determina o que nós amamos. Quando nós focamos em alguma coisa, nós estamos determinando aquilo que nós amamos, aquilo que nos prende a atenção, que nos leva por um caminho bom, né? E Deus é o melhor caminho, Ele sempre nos leva para o caminho bom, não é mesmo? Então, aqui no capítulo de número 13, que fala sobre o pecado de Israel, né? Ele vem falando aqui no capítulo 13 da multiplicidade de pecados, né? Então, para que a gente não venha pecar, né? É necessário que a gente dê uma parada e busque estar também na presença do Pai, né? Buscando com temor a Deus, nós precisamos ter temor a Deus, né? Então, aqui diz que o freio que impede alguém de pecar é o temor a Deus, e é verdade. Quando o temor já não existe, quando não existe temor, respeito para com Deus, os princípios da fé são esquecidos. Então, quando há o esquecimento da fé, a pessoa morre espiritualmente. Espiritualmente ela está vazia, ela fica vazia, você entende? Por isso que nós devemos focar. Focar que o foco determina o que nós amamos. E é verdade isso, preste atenção, raciocina comigo. Então Deus, ele está sempre presente quando nós o buscamos, né? Ele sabe que nós precisamos dele, né? Nós precisamos dele. Deus não precisa da gente, não, mas nós precisamos muito dele. Então, é mais que certo que a gente venha focar em estar na presença de Deus, tá bom? Deus, ele então, neste capítulo de número 13, ele continuou, então, mostrando os erros lá do povo, daquela época, né, do povo de Israel, Efraim lá, e mostrou também as consequências dos pecados, né, porque eles sofreriam consequência pelos opróbrio deles, pelos vexames, pelos pecados, pelas coisas cometidas, né? Então, quando nós oramos, né? Quando nós focamos em Deus, nós estamos buscando o princípio da fé e nos fortalecer na fé, né? Então, por isso que nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a andar mais perto dele todos os dias. Todos os dias. A gente não pode se distrair com as tentações do mundo, você entende? A gente tem, sim, nossos momentos, né, para a gente curtir, né, como se diz, né, curtir a vida, mas precisamos tirar tempo para Deus, tá certo? Então, vamos aqui para a nossa oração. Eu tenho aqui, eu trouxe hoje, eu vou orar, mas que eu tenho um livrinho aqui, que é o livrinho que eu falei uma vez, que eu iria trazer para vocês, o livro das orações. E eu trouxe uma oração aqui que fala, lá em João 14, 16, 17, fala assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Então o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. João 14, 16 e 17. Quer que eu repita? Vou repetir, ó. E eu pedirei ao Pai, ele e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Quem pode estar com a gente para sempre? É o Espírito da verdade, que é o conselheiro, que é Deus. O mundo, ele não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Então, nós não podemos distrair com as coisas do mundo. Temos que tirar tempo para Deus. Ele está sendo bem claro aqui nessas palavras. Então, diz assim: mas vocês o conhecem, aquele que conhece é Deus, né? Pois ele vive com você e estará em você. Vamos aqui. Se você quiser anotar essa oração, anote. Se não, repita comigo. Eu vou ler aqui
tá bom? E você repete, diz assim, ó: Deus, achego-me a ti hoje, grata porque te aproximaste de mim, conforme prometeste na tua palavra. E eu desejo permanecer na tua presença e conhecer-te de todas as formas. Ensina-me o que eu preciso aprender para te conhecer melhor. Não quero ser como as pessoas que estão sempre aprendendo, né? Acho que eu estou repetindo essa oração de ontem, deixa eu ver. Não é essa, tá, gente? Mas não tem problema. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Deus, ajuda-me a separar tempo todos os dias para ficar a sós contigo. Essa seria a oração mais apropriada para o que nós lemos aqui no capítulo de número 12 e 13, né? Que fala sobre, a gente está falando sobre o tempo, sobre os atrativos, né? Que tem no mundo. E nós precisamos tirar tempo para Deus. Então, quando nós oramos dessa forma que está escrita aqui, que nós temos até que saber como orar, né? Como falar com Deus. E então, vou seguir o que está escrito aqui e eu gostaria que você repetisse, tá bom? Diz assim, ó: Deus, ajuda-me a separar tempo todos os dias para ficar a sós contigo. Ao me colocar diante de ti, ensina-me a orar conforme a tua vontade. E aí diz assim: eu tenho sede de te conhecer mais e mais, pois sentir minha vida é um deserto. Achego-me a ti neste dia e bebo profundamente do seu espírito. Sei que está em todo lugar, mas também sei que existem manifestações mais profundas da tua presença que eu desejo experimentar. Ao me aproximar de ti, peço que te aproximes de mim, para que eu possa permanecer em tua presença como nunca antes. E aí você pode orar do seu jeito, não exatamente como está aqui, mas você pode falar: Senhor, me ajude, Deus amado, me ajude a permanecer na sua presença, que eu consiga separar tempo para estar com o Senhor durante toda a minha existência nessa terra, ou durante todo o meu tempo. Me ajuda, Senhor, a estar na sua presença. Mas você pode falar do seu jeito, tá? Mas eu estou lendo essa oração aqui, que também fala lá em Tiago 4:8, diz que aproxima-te de Deus e ele se aproximará de você, tá certo? Então, quanto mais nós se aproximamos de Deus, mais ele se aproxima da gente, tá bom? Amanhã eu venho com vocês falar sobre o capítulo de número 14, tá bom? Que fala sobre exortação ao arrependimento e as promessas de perdão, tá bom? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Olha, se preparem para orar. Se preparem para orar com o bispo Bruno Leonardo ou com outro pastor que você gosta mais, ou até mesmo sozinha, tá bom? Você que sabe das suas necessidades, aquilo que está te pedindo no seu coração, né? Faça o que tem que ser feito, mas busque estar na presença de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele certamente se aproxima da gente, tá bom? Boa noite para vocês e até amanhã. Desculpa aí por alguns deslizes meu. Importante é que você entenda que quando nós se aproximamos de Deus, Ele cada vez mais se aproxima da gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.